Oi, minha Oi, amiga. Você tá boa? tudo bem? Tô bem, e você? Tava falando de você, mas tava falando bem, viu? Ah, que bom. E eu tô falando com você de que parte do mundo? Eu tô na França, eu tô aqui em Fontainebleau, que é do lado de Paris. Na Grande Hum, Paris, na ah, floresta, no meio do muito mato. bom. Faz tempo que eu não vou. Você tá em Muitos anos, Brasília na hoje? verdade. Estou em São Paulo. São Paulo, Brasília, São Tô em Paulo. São Faz Paulo. tempo que você não tá em Eu Brasília. acho que eu vou ter que entrar e sair de novo, sabe por quê? Vai. Eu tô no Wi-Fi. E a Adriana entrou de novo. Agora vai. Pronto, acho que agora não tem risco. Eu E tava aí, querido, contando. tudo bem? Tudo ótimo. Bom falar com você. Tava dizendo que eu não tenho o seu Quanto livro ainda aqui na minha mão, por isso que eu não posso mostrar, mas que você ia mostrar. Você pode mostrar? tá aqui, ó. Tá aqui. Sou a mãe dela. Acabei de lançar, junto com você praticamente, né? Foi, uma semaninha de diferença a gente lançou. O meu tá É, aqui, mostrei já pro pessoal. em novembro. Ah, isso aí mostra. Porque eu tô lendo o seu pelo formato e-book, ó. Tá aqui Ah, também é, eu, juntinho eu não me comigo. acostumei, como você tá vendo aqui atrás, eu sei que você também prefere, eu não Eu sei, mais ou menos, assim. mais ou Eu menos? tento. Para viajar eu acho confortável. Acho que facilita a vida para viagem, praia, no sol, é mais fácil de ler. Mas sinto Sim. dificuldade. Às vezes Podendo ter preciso o do papel. papel, eu fico com o papel É, 100%. Agora, tá no avião, às vezes de noite também, na cama, não acorda quem tá do lado. Tem suas é, vantagens. A tecnologia é é. boa, mas não é para tudo, né? Mas eu acho que o livro de papel não vai acabar nunca, porque Não eu acho vai que a gente tem não. uma relação com ele de tanto amor, de tantas memórias afetivas, do aprendizado, da escola, que eu acho que não acaba nunca. Você sabe que Felizmente. o meu livro só existe porque existia livro em couro, né, em pergaminho, lá atrás e depois em papel, e esses livros chegaram até nós. Imagina se fosse tudo digital, já tinham apagado os arquivos, não tinha mais nada. Exatamente. Imagina sua pesquisa se não tivessem os pergaminhos, se não tivessem os arqueólogos, os historiadores que estudaram tanto sobre o assunto. Agora eu vou fingir que eu ainda sou um repórter aqui, mas eu sou. Isso não Você é, sai, eu sempre sou. será. E vou ser o entrevistador nesse momento aqui. Estou aqui com Adriana Araújo ao vivo e não vou perder a oportunidade de perguntar para ela por que que uma mãe precisa contar a história de amor com a sua filha? O que que fez você dizer, olha, eu vou abrir meu coração, vou abrir a minha história para o mundo inteiro? Primeiro, eu não escrevi para o mundo inteiro. Eu escrevi para mim. Eu escrevi como um desabafo. Depois de 18 anos de tratamento médico da Giovana, em que ela fez 10 cirurgias para poder caminhar com equilíbrio, desses 10 anos, boa parte do tempo eu fui mãe solo, até me casar, mas quem é mãe solo acaba levando isso para a vida, de ser assim, assumir todas as responsabilidades. Então foi uma jornada muito intensa. E depois de 18 anos, quando o tratamento médico dela estava concluído, eu escrevi um primeiro texto que foi publicado pelo UOL, que foi um desabafo sobre o médico que, quando ela tinha 1 ano e 2 meses, recomendou a amputação da perna. Aquilo, quando eu escrevi, não é algo pensado, é algo que explodia dentro de mim. Eu precisava botar para fora. Porque E foi a para partir você um daquele. desaforo isso, né? Você, quando o médico disse isso para você, você recebeu muito mal. Para mim foi uma dor profunda. A forma como ele disse, comigo em pé, a Giovana já caminhava, eu estava sozinha com o médico, num consultório aberto, e ele atendeu a Giovana por 10 minutos e me falou: melhor amputar, tira esse pé e está resolvido o problema. Uhum. Quando tirar uma parte do corpo de um filho é tirar uma parte de uma mãe. Então, assim, eu achei que houve uma precipitação no diagnóstico, uma frieza na maneira como ele disse, e aquilo me doeu por 18 anos. Porque eu optei por outra linha de tratamento ortopédico, que prefere tentar recuperar e reconstruir o membro afetado a cortar fora. E deu certo. E a Giovana caminha com as próprias pernas. Então, eu acho que o diagnóstico estava errado, foi precipitado, ele pode ter tido a boa intenção de facilitar as coisas, de evitar tantas cirurgias. Mas ele não estava certo. E eu acho que o Você, sucesso do tratamento dela hoje provou isso. E a partir do momento que eu escrevi essa carta, os sentimentos que estavam em ebulição dentro de mim foram para o papel, foram para o computador, para a tela em branco do computador. Então, assim esse livro nasceu, sem ser um livro.
Você estava falando agora da questão com o médico. Eu me lembrei aqui, eu conversei essa semana, também fiz uma live com a Ana Mi, que é a Ana Michele Soares, que escreveu um livro chamado Enquanto Eu Respirar, em que ela conta a história dela com a luta com o câncer, que não tem cura. E ela coloca muito claramente isso, né? Que os médicos às vezes se colocam como deuses para nós e dizem qual vai ser o nosso destino. E é interessante que tanto no caso dela quanto no seu, você reagiu a esse Deus e disse, não, eu vou seguir um outro caminho, né? Eu não vou seguir essa única opção que você está me dando. Você acha que essa é uma postura que a gente precisa, que as pessoas precisam conhecer mais, assim, já que o seu livro também é um ensinamento, né? Ele é eu acho que eu tenho certeza que não foi o teu propósito, mas ele ensina as pessoas, né, muita coisa. Eu acho assim, Rodrigo, depois de me deparar com esse prognóstico que me traumatizou tanto, porque foi um trauma, e que dificultou muito a jornada, porque a cada vez que eu optava por uma cirurgia, o fantasma do prognóstico que ele me entregou, amputa, tira esse pé e está resolvido, voltava. Porque eu podia estar errada. A cirurgia podia dar errado, ela podia morrer num bloco cirúrgico, ela podia acabar na amputação, caso desse uma infecção profunda no osso. Então, assim, eu fugi desse prognóstico da amputação durante muitos anos. O que eu falo no livro é que eu acho que os médicos eles precisam se colocar no lugar do paciente, da família do paciente. Não só oferecendo conhecimento médico, mas é preciso ouvir a pessoa. Quais são os sonhos, as expectativas? Se naquele dia ele tivesse mais 10 minutos de consulta para mim, eu teria explicado para ele que, para mim, cortar o pé da minha filha era algo que doeria profundamente, que eu preferiria tentar de outra forma. Será possível que ele acreditava que outra forma era também válida? Sabe assim? Então, quando você fala friamente, a ciência diz isso, é isso e pronto, acabou. Primeiro que dificilmente a ciência diz uma verdade, né? Um caso complexo sempre vai ter algumas abordagens. E ainda que o prognóstico que um médico tenha para passar ao paciente, se ele for a única opção e for muito duro, eu acho que é preciso ter a humanidade de pegar na mão, oferecer uma cadeira para sentar, vamos conversar um pouco? Vamos falar com calma? Sabe assim, foi uma coisa muito dura, em pé, uma mãe em pé, ouvi isso, eu quase desmaiei, eu quase caí, eu saí aos prantos do lugar. E chorei durante 18 anos. Então, assim, quando o tratamento da Giovana é finalizado e com sucesso, no fundo, esse livro nasce de um choro contido. Eu precisava botar para fora lágrimas não choradas. Lágrimas que eu segurei no pescoço, porque se eu parasse para chorar, talvez eu não tivesse força para continuar. E por que uma mãe, agora respondendo a sua primeira pergunta, por que então essa mãe que escreveu como terapia para ela, se permite publicar um livro? Primeiro porque quando eu escrevi dos Anjos de Jaleco da Giovana, que foram os médicos que verdadeiramente foram humanos com ela, além de um talento médico e de um conhecimento incrível que eles têm. Eles foram muito humanos, cuidaram dela e cuidaram de mim. Quando eu escrevi para eles, porque cada um deles eles têm alguns capítulos do livro, eu senti vontade que virasse um livro. Que eles lessem e que as pessoas lessem a homenagem que eu queria fazer a eles. Você não escreveu o livro como um livro de ensinamentos. Você escreveu primeiro como um desabafo, depois como um agradecimento. Sim. Tanto que a primeira vez que eu penso no livro como livro foi quando eu escrevo para o médico de São Paulo, que operou a Giovana 6 vezes. E a quem eu devo cada passo dela, que fez o alongamento ósseo da perna dela. Ela teria 15 centímetros de diferença se não tivesse feito as cirurgias. E quando eu escrevi o capítulo dele, pela primeira vez eu pensei, eu gostaria que fosse um livro. Eu gostaria que as pessoas lessem e vissem o quanto tem um médico humano que acreditou na possibilidade da minha filha caminhar, fez a minha filha caminhar. E fez diferença na vida dela. Mas ainda assim, isso levou muito tempo, 2 ou 3 anos mais depois que eu escrevi esse capítulo. E quando nós encontramos, depois de uma luta muito grande, a Giovana já estava aprovada na medicina da Unifesp, ela já estava no primeiro ano de medicina, e eu achava que estava tudo bem e tudo resolvido, quando a gente descobriu que ela precisaria de luvas médicas sob medida, e começou então uma outra corrida, que durou 1 ano na minha vida, e foi uma busca muito angustiante,
E eu narro essa busca no livro. Quando a gente encontrou as luvas, eu achei que era uma vitória particular muito grande. Mas ao mesmo tempo que a gente encontrava as luvas, sem que eu fizesse qualquer divulgação disso, nem pelas redes sociais, nem na TV, nada, surgiu uma estudante de Brasília, a Sara, com uma mão muito parecida com a da Giovana, só com 2 dedos, o equivalente ao polegar e ao dedo mínimo. Estudante de medicina, precisando das luvas médicas. E elas me acharam. Acharam a mim e a Giovana porque elas levaram um não de um mesmo fornecedor que tinha me dado um não 1 ano antes, mas ele falou, procura a apresentadora de TV, ela pode ter conseguido alguma coisa. Então a Sara hoje, ela estava aqui em casa até hoje, ela veio passar o final de semana aqui, elas se tornaram amigas, elas são de Brasília, elas se tornaram amigas, e a Sara hoje, a pandemia atrasou tudo, mas nesse momento as luvas médicas da Sara estão sendo fabricadas no Brasil. Só explica rapidinho por que ela precisa de luva especial. Porque ela nasceu com, além da diferença física nas pernas, a Giovana nasceu com 2 dedos na mão direita, o polegar e o dedo mínimo. Só um pouquinho. Mas é para ser médica, né? Peraí, Você vai me mostrar? Ó, não sei se dá para ver direitinho. Mais de longe, melhor. Aí, ótimo. Aqui. Tá. Essa é a luva que foi feita para ela. Para a Giovana. Essa é a mão Sob da Giovana, medida. é a luva que foi feita para a Giovana. Sob medida. E a Sara, essa estudante de Brasília, precisa de uma luva também sob medida para a mão dela, que está sendo fabricada nesse momento. Uhum. Quando a Sara surgiu, eu e a Giovana conversamos seriamente sobre a possibilidade dos textos virarem livro. Porque então eu entendi que, na verdade, a mensagem não era a minha jornada, a nossa vitória, a força da Giovana, ainda que tudo isso possa inspirar, possa tocar as pessoas e, de alguma forma, servir para alguém. Mas quando eu tive as luvas na minha mão, eu olhei para as luvas e falei assim, as luvas são a mensagem. Eu caminhei tudo isso para chegar nas luvas. Algo que eu nunca imaginei que a minha filha fosse precisar. Então, assim, quando eu vi isso e vi que a Sara também precisava, eu pensei, gente, outras pessoas no mundo podem ter uma vocação para medicina, para veterinária, para odontologia, para enfermagem, para auxiliar de enfermagem, e vão precisar de luvas. E o mundo não pode dizer não, simplesmente como eu ouvi não 1 ano inteiro. As pessoas precisam parar um pouquinho. É difícil, tem que adaptar uma máquina, tem que mudar um processo de fabricação, mas vale a pena. Assim como a minha filha vale a pena para mim, e eu lutei por essas luvas com todas as minhas forças, vale a pena você dizer para uma pessoa que nasceu com uma diferença, olhar para ela e dizer, será qual habilidade ela tem? Será qual vocação ela tem? E o que o mundo precisa se adaptar para permitir que essa pessoa realize o que ela deseja. Então, assim, a gente vive num mundo feito para normais, feito para perfeitos. Mas eu sei o quanto um filho, diferente do filho sonhado, desejado, a minha filha real é a maior transformação que houve na minha vida. Então, assim, quando eu tive as luvas na mão, é quase como se você entende a jornada inteira. E as luvas são a mensagem. Então, se você me perguntar assim, o que tem de mais importante no seu livro? As pessoas podem ler e podem achar que eu sou uma mãe incrível, e eu digo, não sou, a incrível é a Giovana, ela é que tem uma força extraordinária e que me ensinou muito, mas eu também não acho que ela seja a mensagem. Eu acho que e é por isso que hoje em casa meu apelido é a louca das luvas. Porque qualquer conversa eu falo das luvas. A louca das luvas? Porque eu acho que elas são a mensagem. Esse mundo precisa enxergar a diferença de outra forma. E daí eu tive a coragem. Mas a mensagem não tá também, claro que tá nas luvas e tá em muitas coisas, não tá em uma coisa só, né? Mas não tá em você não aceitar os nãos que as pessoas vão te dando na vida, porque você ouviu tanto não que você podia ter desistido rapidamente. Você podia ter desistido no começo, né? Sim, sim. Eu, felizmente, sou uma pessoa que resisto aos nãos. Assim, eu acho que disciplina, perseverança, resiliência são palavras que já estavam comigo antes da Giovana. Mas a minha conexão com ela é tão profunda e um amor tão intenso que eu acho que ela reforçou muito isso em mim. Sabe assim, é por isso que eu digo que foi a força dela, a presença dela foi transformadora. E realmente, assim, eu podia ter desistido em muitos momentos. Eu ouvi muitas frases duras.
Eu passei por situações, soco no estômago, assim, sabe? Chute na canela de doer, doer, doer. E você falar, não, mas existe um propósito maior. Existe uma coisa que eu preciso alcançar. E durante muito tempo, essa coisa, esse propósito, era fazer a Giovana andar. Ela precisava caminhar. Só que quando ela caminhou, eu entendi que para ela caminhar profissionalmente na medicina, era da mão que ela precisava. Era das luvas que ela precisava. Ela precisava de algo que eu nunca tinha enxergado. Então, se a mãe de uma pessoa com diferença física nunca tinha pensado que é medicina que ela quer, então e as luvas? Eu só fui entender já depois que ela já estava na faculdade, o mundo realmente não para pensar na necessidade do diferente. Mas é preciso falar isso bastante, porque isso vai mudando. A mensagem muda o mundo, eu acredito. Então foi aí que eu tomei coragem de transformar textos muito íntimos em um livro. E aí, sem censura, o que eu escrevi foi publicado. Você falando nisso, você falou também das frases duras que você ouviu, né, dos problemas que você enfrentou lá atrás. Saiu agora uma matéria recentemente no Notícias da TV do UOL, né, dizendo até, acho a manchete um pouco, me parece escandalosa, dizendo: jornalista revela em livro que pai de sua filha quis trocar bebê na maternidade. Mas depois eu leio a matéria, não é isso que você diz no livro, né? Você diz que que não era uma sugestão real. O que aconteceu? Só para que fique claro que não É é bom isso, você né? perguntar isso, porque isso aconteceu no final de semana. Esse assunto saiu no final de semana. A frase foi a frase que eu ouvi na maternidade, poucas horas depois de dar à luz num parto cesárea. Essa frase nunca foi uma sugestão real e eu nunca achei que fosse. E está escrito no livro. Inicialmente, ela pareceu uma provocação, mas ela também não era uma provocação. E eu, anos depois, quando parei para sentar e refletir, escrever e deixar os sentimentos transbordarem, ficou claro para mim o que era. Era o que havia no repertório dele naquele momento para tentar provocar em mim alguma reação. É uma frase infeliz, dita numa hora de muita fragilidade na minha vida, e uma frase que talvez, se ele tivesse refletido um pouco mais, ele não tivesse dito. Mas eu acho importante você me perguntar isso, porque assim, tudo que eu tenho a dizer sobre o pai biológico da minha filha está em 4, 5 páginas do livro. Eu não revelo o nome dele, ele não é uma pessoa pública, e eu digo para minha filha o que eu vou te dizer agora. Eu acredito que ele seja uma pessoa boa, embora ele não faça parte da nossa vida há muitos anos. Eu não acho que ele seja uma pessoa cruel. Eu acho que nós tivemos um desencontro e eu, como muitas outras mulheres que decidem se separar, isso acaba resultando num afastamento do pai e dos filhos. Acho que são escolhas que são feitas e que às vezes doem futuramente mais para quem escolhe a distância e a ausência. Mas assim como eu não quero o tribunal da internet para mim, eu não quero o tribunal da internet para ele. Sim, por mais terrível que seja, a gente sabe que a gente, num momento difícil, às vezes até para tentar confortar, fala uma coisa que não devia falar e daqui a 2 minutos se arrepende de ter falado, né? Sim. É muito dura a consequência de congelar uma frase no tempo, né? E achar que isso era E uma assim, por vontade que real, eu né? tive coragem de publicar exatamente como está? Não só essa frase, mas uma frase muito difícil que eu escutei da minha avó, que me disse que a minha filha era a primeira neta com problema, que nasceu daquele jeito. Foi uma frase muito dura para escutar de uma avó, de quem você espera colo, consolo, abraço. E algumas outras frases duras que eu ouvi, perguntas que eu tive que responder da minha filha. Por que eu resolvi publicar exatamente como eu escrevi, Rodrigo? Porque eu acredito que o primeiro passo para o perdão é reconhecer a dor. Então, assim, o meu livro é uma jornada de gratidão, de amor e de perdão. E para perdoar, para superar, é preciso assumir que doeu. E doeu. Doeu muito. Doeu muitas vezes. Mas quando eu escrevi, eu pude colocar para fora. Eu me permiti dizer: supera, siga em frente. E eu sigo em frente, sem rancor nenhum de ninguém. Como é que a Giovana... é bom botar para fora. Imagino que o livro tenha sido esse processo, né? Você o tempo todo deve ter
revivido, né? É difícil, né? Bom, ainda bem que a Giovana não está participando dessa live, porque ela fala que eu não posso chorar, que é mico. Não. Se você não chorasse, é que ia ser difícil de entender, Na né? verdade, eu chorei muito para escrever. O livro, como eu te disse, foi uma permissão para chorar. Lágrimas que eu segurei por muitos anos, sabe assim? E talvez eu esteja chorando com você não à toa, porque eu preciso contar para todo mundo que, assim, o livro, curiosamente, quando ele estava na minha mão ainda como um gigantesco ponto de interrogação, eu encontrei o Rodrigo pelo WhatsApp. Eu resolvi fazer uma pergunta para o Rodrigo Alvarez pelo WhatsApp, porque eu estava ouvindo as primeiras opiniões de pessoas que me diziam: é bonita a história, está bem escrito, publica. Então eu te achei, querendo alguma opinião sobre a editora, porque eu sabia que você tinha já vários livros publicados. O Rodrigo foi meu contemporâneo de Nova York, quando você era Eu correspondente lá contei pela antes de Globo você Europa. entrar. Exatamente. E aí eu te perguntei, e foi então o Rodrigo que acabou me indicando na Globo Livros. Eu, como jornalista da Record, achei que nem seria viável, acho que você se lembra, mas por aqueles mistérios as coisas conspiraram e o livro saiu e o livro existe. Então, assim, é uma oportunidade de te agradecer Não precisa e de jeito o nenhum. livro, o livro já fez muito bem pra gente, viu? Primeiro que ele me fez bem como terapia. E segundo, que ele já nos fez bem, trazendo conexões reais muito boas. Depois do livro, já apareceu uma outra estudante de medicina da Bahia, que já está em contato com a Giovana, também precisa das luvas. Já surgiu uma médica do Amapá, que também não tem, a mão esquerda dela é diferente, ela já está trocando vídeos de cirurgias com a Giovana. Já surgiu um casal que nesse momento espera por uma menina, Helena, que vai nascer com hemimelia fibular. E nesse momento a gente já considera que nós somos amigos, porque a gente já está trocando experiências de vida. E inúmeras mães que me procuram e com quem eu tento manter uma conexão e falar com o coração. Mas eu achei bom você me perguntar dessa história do pai biológico, embora eu não queira falar mais, não quero dar detalhes do que foi nosso relacionamento, nem nossa separação, porque cada um tem a sua versão, então eu não quero expor mais nada. Mas assim, é importante a gente dizer não ao tribunal da internet. E o meu livro não tem nenhuma intenção de colocar ninguém no tribunal. Nem o médico que ofereceu o prognóstico precipitado da amputação. Eu Não não tem nem o sei o nome nome dele. dele. Eu não sei o nome dele. Mas mesmo que soubesse, eu não colocaria. Nem o médico que me ignorou quando eu procurei pelas luvas da Giovana. Durante 45 dias, eu tentei falar com ele. Ele tem as luvas e ele tem a mão igual à da Giovana. É um médico americano. E eu não revelei o nome dele. Porque eu não sei exatamente as razões que fazem as pessoas decidirem o que elas decidem. As escolhas Uhum. que elas fazem. Cada um tem seus motivos. Eu sei das minhas escolhas. E eu escolhi lutar pela Giovana tudo que eu podia. E valeu a pena cada segundo. Olha, Cada eu segundo. acrescento a isso que você falou, o que tem de bonito no que você está falando e no que você está fazendo, porque a gente está no momento em que as pessoas estão muito exaltadas e muito agressivas umas com as outras, né? Muito intolerantes. E eu acho que você está dando um exemplo para as pessoas que é justamente isso. Você está dizendo, olha, você tinha aqui a oportunidade de se vingar de quem você quisesse, de todos esses nãos que você levou na vida, e você não cita um nome. Eu acho que as pessoas que estão vendo, né, a gente conversar aqui, que estão lendo o seu livro, vão perceber o que pode até parecer uma sutileza, mas é de uma profunda delicadeza, né? E eu digo sabedoria, né? Você cuidar do que é bonito, falar do que é bonito, falar do que tem que ser dito, e não ficar perdendo tempo com o que outras pessoas perderiam, né? De vingança, de sensacionalismos. Então, acho que isso faz o seu livro mais bonito ainda. Essa tua maneira de deixar nele o que interessa realmente, o que há de positivo, e não pensar no que foi, nesses nãos que a vida foi dando, né? Eu queria É, eu acho saber. que, eu acho que transformar o não em combustível é o grande segredo. Assim, é você entender que o sim vai chegar. Haverá um momento em que as coisas vão se solucionar, vão se encaixar, mas você não pode desistir no não. Então, eu acho que o livro fala muito disso.
Mas agora vamos falar do seu livro, senão Não, nossa live vai... não, não, mas eu quero só saber uma coisa. Eu queria saber qual é a especialização que a Giovana vai querer fazer. 3 respostas para isso no momento. No começo ela não sabia, agora ela está no 3º ano. Todos os projetos de iniciação científica dela até agora são na área de oncologia. Mas ela gosta também de cardiologia e obstetrícia. Ginecologia e obstetrícia. Então hoje, quando ela tem que responder essa pergunta, ela fala que uma dessas 3 áreas. E a gente vai aguardar. E não tem nenhum médico na família para incentivar ou, enfim, dar Olha, alguma o opinião. meu Vai lado ser por ela. escritor aqui, eu não vou negar. O meu lado escritor já fantasiou aqui, fiz a ficção. Ela vai ser obstetra, porque vai ser lindo a Giovana fazer nascimentos, né? Imagina. Então, Existe pessoa mais indicada no mundo, mais indicada para trazer crianças ao mundo do que ela? gente, e o nascimento dela está narrado no livro também. E assim, quando eu fui escrever esse texto, ele foi difícil para mim, porque o livro, que não era livro, né, eu escrevi aleatoriamente, então não tem nada cronológico na maneira como eu escrevi. E eu sentia que eu tinha que voltar na sala de parto, sabe? Que eu tinha que viver aquele momento de novo, repensar aquele momento. Mas era difícil para mim. Até que eu escrevi. E quando eu escrevi, foi extraordinário. Porque, de fato, eu voltei lá. É quase como se eu ouvisse de novo os sons metálicos dos instrumentos médicos nas bandejas metálicas e a médica se preparando para fazer a cesárea. Curiosamente, eu agora, 23 anos depois, eu voltei a falar com a obstetra que fez o meu parto por conta do livro, porque ela é de Belo Horizonte, enfim, eu me mudei de lá há muitos anos, perdi o contato, voltei a ter o contato. Então, assim, estar ali na sala de parto de novo foi maravilhoso e muito emocionante para mim. Ela é um renascimento na minha vida. Quando a Giovana nasceu, eu nasci como mãe. E muitas coisas nasceram de mim. E eu escrevo isso no livro. Que quem é mãe de quem, né? Quem nasceu de quem? Eu sou a mãe dela. Está na capa do livro. Ela é minha filha, mas eu também nasci dela. Muitas coisas em mim nasceram dela. Muito da minha força, muito da minha fé, muito da minha perseverança veio da conexão com ela. Então, por isso que esse livro é um livro de gratidão, amor e de perdão. E eu acho que agora é hora de você começar a falar do seu. Então, agora é minha vez de ser entrevistadora. E eu queria te Mas não dizer assim, precisa, a gente pode continuar no seu, não tem problema. Não, eu quero falar do seu. Ainda mais que o seu é o melhor momento do ano para falar do seu. A gente está a poucos dias do Natal e eu acho que, ainda que as pessoas tenham religiões diferentes, em algum momento dessa semana em que a gente pensa na ceia, no presente e esse ano especificamente num Natal diferente com a pandemia, em que nem todos poderão estar juntos como gostariam, mas a gente pensa em fé, em religião e em Cristo, em algum momento. Eu sempre digo isso também, né, que quando eu resolvi escrever sobre Cristo, uma das primeiras coisas que eu pensei, que eu sempre penso, é que Jesus Cristo não é importante só para quem é católico, cristão, protestante. Jesus é uma pessoa que é um marco na história da humanidade. E a gente está falando do Natal, né? Muito associado hoje, de alguns anos para cá, à questão da família, por causa da mensagem de amor que vem lá de trás. Então, é o que você falou, não precisa a pessoa ser religiosa para ver em Jesus um personagem importantíssimo, interessantíssimo, né? Que tem uma beleza muito grande. E me diga uma coisa, quando você se tornou correspondente em Israel, foi que você buscou iniciar toda essa pesquisa que você fez? Porque já é o 5º ou 6º livro de grandes personagens da história religiosa do mundo. Livros de temática histórica antiga é o 6º livro. 6º livro. Eu tinha começado Primeiro eu escrevi outros livros que não tinham relação com temática religiosa. Por acaso ou não, o livro Haiti Depois do Inferno, que é o meu 2º livro, começa com a cena, uma imagem da cruz, com a igreja toda que foi destruída pelo terremoto no Haiti, só sobrou a cruz de pé.
Eu começo aquele livro narrando aquela cena, mas o livro não é religioso. Eu comecei a pesquisar sobre a história da religião no Brasil, primeiro, em Aparecida, quando eu morei em São Paulo, tentando entender o fenômeno cultural de Nossa Senhora Aparecida, como aquela imagem de barro tinha se tornado tão importante na história do Brasil. E, de novo, não é questão de ser religioso ou não. Como ela entrou profundamente na história do Brasil, a ponto de ter sido usada indevidamente por presidentes como Getúlio Vargas, pela ditadura. Eu comecei por ali, comecei pelo Brasil. Mas eu tinha uma questão anterior, que era uma questão, assim como você, criado em família e católica, e colégio católico, e depois universidade ainda. Eu tinha questões muito mal resolvidas daquilo que me tinham contado, e a gente, como jornalista, não aceita respostas incompletas, a gente não aceita respostas imprecisas, né? A gente gosta de saber o detalhe e ter certeza do que está falando e do que está ouvindo. Então eu sempre tive aquela duvidazinha, né? De história, quanto tem de verdade nessa história, os evangelhos, o que se diz nas missas. E aí, bom, estando em Jerusalém, eu estava diante de tudo, né? De onde tudo tinha acontecido e falei, bom, agora não tenho nem o que pensar, é hora de entrar nesse tema a fundo. E aí eu comecei devagar. Eu fui pela história da mãe de Jesus primeiro, e depois eu cheguei a Jesus com um livro que eu publiquei em 2018, e agora o Cristo é a história de Jesus depois da crucificação. Eu começo o livro com Jesus no alto da cruz perguntando, Deus, por que você me abandonou? Que é uma pergunta que vai gerar uma série de questionamentos futuros e que a partir dela, né, se desenvolve uma história grande que nos leva à compreensão do que aconteceu e o que foi feito da mensagem de Jesus. Agora, você todo o tempo faz o entrelaçamento do texto bíblico, o que está na Bíblia, com os achados dos arqueólogos, com os estudos dos historiadores. Como é que foi o seu processo de pesquisa? Porque eu acho que isso faz no seu livro um grande desafio, né? Que é você conectar todas as pontas e entrelaçar tudo, né? O desafio número 1 é tratar de um tema que para muita gente é dogma. Muita gente olha para o que está nos Evangelhos e no Novo Testamento como se ali houvesse algo indiscutível. Mesmo quando a gente fala de uma carta escrita por Paulo, que não conviveu com Jesus, que é um apóstolo posterior, e as pessoas leem literalmente os Evangelhos. Então, quando eu vou tratar de uma temática tão sensível, é preciso ter muita fundamentação, né, para poder escrever isso. E qual é a vantagem que a gente tem hoje? 100 anos atrás, a gente sabia muito pouco sobre Jesus e sobre os apóstolos, sobre o tempo de Jesus, porque durante mais de 1.700 anos, a igreja, e eu falo de todas elas, né, a igreja cristã, a mãe de todas essas que a gente conhece hoje, se ocupou de determinar o que era verdade, e para determinar o que era verdade, foi preciso esconder aquilo que não importava, que incomodava. Mas, recentemente, foram encontradas bibliotecas em Israel e no Egito, enormes, que nos trouxeram livros antigos, da mesma época dos evangelhos, com revelações importantíssimas, com outras visões que a gente não tinha ideia. E aí você começa a conhecer um Jesus muito mais profundo, você conhece Maria Madalena como uma mulher muito mais complexa do que a prostituta que nos apresentaram, que nem prostituta, a gente tem provas de que ela foi, isso é uma invenção do ano 591, a ideia de que Madalena é prostituta e adúltera e outras coisas mais que foram agregando a ela, arrependida, Madalena arrependida, foi tudo criado posteriormente. Então, quando você começa a desenrolar o novelo, você vai vendo que lá atrás existe algo muito diferente do que nos contaram. Então, esse é o meu trabalho no livro. Recompor o mosaico, esse quebra-cabeça, para trazer dentro dos evangelhos, dentro dos textos do Novo Testamento, aquilo que faz sentido com o que a gente chama de verdade histórica, o que pode ser comprovado historicamente. Tem textos, né? É preciso dizer isso com franqueza. Atos dos Apóstolos, que é o texto que vem logo depois dos evangelhos, que conta o que aconteceu com os apóstolos. Esse texto
não tem nenhuma credibilidade histórica. Os estudiosos não o consideram para nada, praticamente, quando vão fazer pesquisa. Porque ele está baseado, ele relata momentos que não coincidem com a história. Não tem, o livro, inclusive, ele dá para perceber, né, estudando ele, que faltam partes. Então é muito complicado assumir uma verdade a partir de 27 textos que formam o Novo Testamento. Então, 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar isso, e depois com mais profundidade, depois que mudei para Jerusalém, eu comecei a entender que tinha um quebra-cabeça para montar. Eu montei a parte da vida de Jesus quando eu escrevi o livro Jesus em 2018, e agora eu conto o que vem depois da crucificação, que é o que eu chamo de a parte divina. Que é que você diz, quando termina a vida humana, começa a divindade, a história divina de Cristo. E quando Jesus morre é que nasce o Cristo. E essa é a realidade. E aí começa uma outra história, que é aquela que vai chegar até nós. Então as pessoas hoje, né, não tem, a gente não, se a gente não vai procurar saber, se a gente não vai ler um livro como esse, ou se a gente não vai estudar, a gente não entende o quanto tem de modificação com interesses que foram feitos ao longo dos anos, o quanto da mensagem original foi preservada e o quanto foi modificada, o quanto tem de Paulo na mensagem que não é a mensagem original de Jesus, a questão quanto aos homossexuais, por exemplo. Paulo, no Novo Testamento, condena os homossexuais à morte, diz que eles não merecem estar no reino de Deus. Como é que você vai ler isso literalmente hoje como uma mensagem divina? Deus é contra os homossexuais? É isso que a gente vai dizer, né? O próprio Papa Francisco da Igreja Católica já olha para isso e já começa a encontrar uma saída, porque não faz sentido isso, né? Então, por que escrever sobre Cristo hoje, né? 2000 anos depois? Porque as pessoas continuam cristãs, a nossa filosofia, mesmo quem não é religioso, a nossa maneira de ver a vida vem do cristianismo em grande parte, e o conhecimento é muito maior hoje. A gente pode ser muito mais esclarecido hoje do que alguns anos atrás. Agora eu quero te fazer mais duas perguntas. Uma é, nesse mosaico que você procurou montar, trazendo tudo que você conseguiu pesquisar com os historiadores e com o que foi encontrado de provas arqueológicas, existe uma peça central para dizer essa é a comprovação de que Jesus existiu, de que isso aconteceu e isso tira todas as dúvidas? Ou justamente o mistério da história é que não há uma peça incontestável? O que é incontestável, que ele existiu, é incontestável. Houve uma moda, quase que realmente uma moda sensacionalista. A gente sabe como é fácil criar manchetes sensacionalistas, né? Criar livros sensacionalistas. Então, nos anos 60, 70, a moda do sensacionalismo sobre Jesus era dizer que ele não existia. Então, fizeram inúmeros livros dizendo que Jesus não tinha existido. Mas isso já caiu por terra faz tempo. Quando a gente vai em textos que não são cristãos, historiadores não cristãos que falam de Jesus, na época dele, você não tem como negar. Existem descobertas arqueológicas de várias formas diferentes em Israel. E a gente sabe que com a criação do Estado de Israel moderno, começou uma onda muito grande de pesquisa arqueológica incentivada pelo governo, por universidades. Então, o país está sendo todo escavado, né? Israel e os territórios palestinos também são escavados o tempo todo. E toda hora aparece alguma coisa. Surgiu, por exemplo, uma pedra anterior a Jesus que fala numa ressurreição ao terceiro dia. Tem muitos achados recentes, né? A gente estava falando de Natal, existe um achado recente de um arqueólogo israelense que diz que Jesus não nasceu em Belém, onde a gente acredita, onde se acredita, ali na Judéia, perto de Jerusalém, mas que ele nasceu numa outra Belém, perto do Mar da Galileia, que existia naquela época. Então, o conhecimento hoje é muito vasto. Então, Jesus, sim, né? Voltando ao que você falou, Jesus existiu, isso aí não há discussão. Aí você abre uma biblioteca, como a que foi encontrada no Egito, em Nag Hammadi. Tem textos da época dos evangelhos, tratando de Jesus com uma profundidade que eu não encontro nos evangelhos. Me perdoem aqueles que vão ver nisso algo que não os agrada, mas os textos gnósticos se permitiram entrar mais a fundo, tem menos filtro naqueles textos, tem mais diálogos, tem mais relatos de encontro de Jesus com Madalena,
com João, com Pedro, os apóstolos entre eles, perguntas sobre questões existenciais. É muito bonito quando você começa a ver isso. Então, não tem uma resposta, não tem uma resposta para nenhuma questão, tem uma fonte só, tem um caminho só. Mas quando você junta todas as fontes, você percebe, né? Você consegue discernir o que há de comum entre elas. Por exemplo, uma questão que eu trato no livro, que é sensível, a questão da ressurreição. Existem várias hipóteses sobre a ressurreição de Jesus, que não a hipótese oficial, que não é, ela é uma delas, né? Não é a única, a hipótese da ressurreição de carne e osso. Na época, logo após a morte de Jesus, a hipótese mais comum não era essa. Era de que Jesus tinha ressuscitado em espírito. Então você vai ver inúmeros textos, inclusive os evangelhos, falando de Jesus como um espírito, e não como uma ressurreição em carne e osso, que é uma afirmação que foi sendo construída, afirmada com mais veemência ao longo do tempo. Não é que ela não existisse lá atrás. Não é que eu estou dizendo aqui que isso não aconteceu. Mas essa não era a principal hipótese para os cristãos logo após a morte de Jesus. Tanto que, e aí eu conto esse episódio com muito detalhe no livro, né? Eu vou narrando a história, né? O livro vai contando o que aconteceu momento após momento. Então, os apóstolos não esperaram pela ressurreição de Jesus, tanto que disseram que Madalena era mentirosa, ainda mais sendo mulher, né? Como é que uma mulher vai me dizer que Jesus está ressuscitado? E aí Pedro e João tiveram que ir lá. Notícia, né? Foi ela que deu a notícia. O que é muito interessante. Se a gente pensar, seja uma ressurreição em espírito, seja uma ressurreição em carne e osso, ou mesmo uma hipótese que é também muito discutida por alguma linha de estudo, que é, não, Jesus não morreu imediatamente. Jesus sobreviveu ainda algum tempo à crucificação e depois veio a morrer. Mas, de qualquer maneira, é a Madalena que ele aparece primeiro, seja sem ter morrido, porque depois é que ele morreu, seja em espírito, seja uma ressurreição em carne e osso, ele escolheu Madalena para ver, né, para ser a primeira pessoa a saber da volta dele, de que ele estava ali. E ela foi contar isso para os homens, e os homens não acreditaram nela, porque naquela época o testemunho de uma mulher não valia nada. Isso estava inclusive na lei judaica. Então João e Pedro vão lá confirmar esse fato. Mas isso também mostra que eles não estavam esperando pela ressurreição. Porque se eles estivessem esperando e Madalena chegasse dizendo, olha, ele ressuscitou, que bom, já estávamos esperando por isso, vamos lá. Não, a reação é de não acreditamos. De incredulidade. Claro, mas se você está esperando por algo e alguém te diz que se algo aconteceu, você não fica incrédulo. Então essa reação é uma das reações que mostram que não havia essa expectativa. E aí depois tem um texto lindíssimo que eu conto esse trecho desse texto, interpreto ele no livro, que chama-se Apocalipse de Pedro, que inclusive foi um texto que esteve entre os textos canônicos por muito tempo e foi lido nas missas por muito tempo, mas depois foi tirado. Apocalipse de Pedro tem uma cena de Pedro diante da cruz de Jesus, conversando com Jesus morto na cruz, mas Pedro conversa com o Espírito de Jesus que está acima do corpo. E Jesus diz, em palavras parecidas com essas, Jesus diz, esse corpo que você está vendo aí foi o corpo que eu usei para estar com vocês, mas ele não me pertence mais. E aí Jesus conta, né, que está já indo numa outra dimensão, que já está vivendo uma vida espiritual, que é essa que realmente importa. Esse texto foi aceito pelo cristianismo inicial. Então, o cristianismo inicial também não rejeitou a hipótese da ressurreição espírito, né? Foi com o tempo que ela foi sendo afastada, essa hipótese. Então, é muito interessante, né? Quando as peças se encaixam e você vai entendendo. E aí, claro, né? Não é apenas encaixar a peça aqui, mas tem que ter fontes arqueológicas, tem que ter outros documentos, né? É um trabalho de pesquisa profundo e demorado, né? Para se chegar a conclusões, ou pelo menos apresentar as versões mais prováveis. E nem tudo é possível, quase nada, eu diria, é possível 100% de conclusão. E a gente chega sempre perto da verdade. Uhum. E a outra coisa que eu queria te perguntar sei. Aliás, isso faz parte da nossa
da nossa rotina de trabalho como jornalista. Sim, a gente Qual chega é a sempre verdade? perto da verdade. A verdade existe, né? É, é. As Mas a versões outra coisa que eu queria existem. te perguntar é. A outra coisa que eu queria te perguntar é assim, justamente por você tratar de dogmas, como é a reação das pessoas, dos leitores? Se são leitores de diversas religiões que se interessam pelo seu livro, e qual é a reação? Porque há uma contestação em algum momento, as pessoas duvidarem do que você escreveu, ou resistirem a alguma prova arqueológica ou histórica que você apresenta. Como é essa relação? É interessantíssimo. Eu achei que eu fosse ser, primeiro, né, que fosse ter uma onda contra mim quando eu escrevi o primeiro livro lá atrás. Eu falei, bom, vão me detestar aqueles que não querem ouvir novidades, descobertas sobre isso, outras visões. Mas, pelo contrário, os meus livros foram recomendados pela igreja, por diversas igrejas, tanto dentro da igreja católica como protestantes, evangélicos. As pessoas veem a seriedade do livro, né? Eu não venho desafiar a fé de ninguém, acho que isso é importante. Eu venho trazer elementos novos. E muita gente, a realidade é, como eu trato tudo com muito respeito. E os autores dos textos que eu uso para escrever esse livro, esses cristãos lá de trás, de quase 2.000 anos atrás, mesmo que não sejam do cristianismo oficial, também eram seguidores de Jesus Cristo e falam dele com muita reverência e muito amor. Quando eu escrevo sobre o que outros pensaram sobre ele e relataram sobre ele, as pessoas acham bonito também. É interessante também. Quando há respeito, quando há delicadeza, não tem por problema eu falar algo que está divergindo do que você ouviu a vida inteira. Porque eu estou te dizendo isso primeiro com respeito, eu não estou tentando mudar a fé de ninguém, eu não estou tentando convencer você de nada, eu estou mostrando, olha, tem uma coisa interessante aqui, olha que bonito esse texto, olha essa visão sobre Madalena como era interessante, e assim eu vou construindo. Claro, Olha tem que momentos. conflitantes que algumas visões Eu, são, vou- eu tenho que e dizer, olha, mostrando. não dá para entender que Paulo condenou os homossexuais à morte na carta aos Coríntios, não dá para entender isso como mensagem de Jesus. Isso, Jesus, ao contrário, Jesus aceitava o diferente, Jesus acolhia a mulher samaritana, que não era judia, que tinha tido 5 maridos, ou seja, algo que era visto muito mal naquela época. Jesus acolhe aquela mulher sem julgamento. Jesus chega para o cobrador de impostos, que é a escória da sociedade, né? Para o judeu, o cobrador de imposto é um cara teoricamente vendido aos romanos, né? Trabalha para o inimigo. E ele chega para o Zaqueu e diz: Zaqueu, desce da árvore que eu vou jantar na sua casa hoje. Ele não quer saber do Exato. passado do Zaqueu. Ele é o contrário, ele quer promover o encontro. Ele quer romper barreiras. Então não tem a ver isso com o que vai vir depois em cartas, em condenações de heresias, em inquisições. Não tem nada a ver. Então eu digo, isso eu Uhum. preciso dizer. E digo tudo que eu Uhum. tenho que dizer, não deixo de dizer nada. Isso é que é o bonito da história. As pessoas parecem estar prontos para ouvir. Sempre tem o literalista, como eu digo, né? A pessoa que lê cada linha como se fosse uma revelação divina, e não é. Os textos de Paulo foram escritos por Paulo, não foram escritos por Deus. Eles foram escritos por um ser humano que escrevia, inclusive, para as suas congregações, para os seus seguidores. Então não eram revelações de Deus as cartas de Paulo. Lamento dizer que isso não tem, né? Não há questionamento sobre isso. Então, algumas pessoas se incomodam com isso, mas é muito pouco perto das pessoas que veem beleza em descobrir mais sobre Jesus, entender melhor a história de Jesus, por que ele foi chamado de Cristo, por que ele é entendido até hoje por muitos como o Salvador da humanidade, de onde veio tudo isso, em que isso se fundamentou. Como é que essa história chegou até nós, que era para mim também muito interessante? Como é que chegou isso? Por que a história de Jesus não se perdeu lá em Jerusalém? Como é Por que 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 2020 anos depois a gente está aqui, né? nós estamos aqui falando Falando daquele dele. homem, falando dele, né? Por quê? Porque teve alguma coisa de diferente. Algumas não, muitas coisas tiveram que acontecer. E aí que está também a beleza da história, entender como é que tudo se coordenou, né, para que essa história conquistasse o mundo, se espalhasse pelo mundo. Alguma razão tinha. E a razão para mim é maior é o seguinte, é uma mensagem muito forte, muito poderosa,
com uma potência gigantesca que chega até nós, 2000 anos depois, dizendo simplesmente o seguinte: se você não amar, nada mais faz sentido. Sem o amor, aí Paulo também diz, olha que lindo, aquele cara que eu acabei de criticar, ele fala uma das coisas mais bonitas. Sem o amor, de que adianta eu falar a língua dos anjos ou falar a língua dos homens? Sem o amor eu nada seria. Eu acho que é isso lindo que... demais, né? Por isso que essa mensagem é infinita, é eterna, né? Nós estávamos A falando do primeira seu livro, da frase, sua história, a gente está falando de amor. e é isso que eu ia te dizer agora. A primeira frase do meu livro é: adeus pela luz no meu caminho. E eu tenho certeza absoluta de que sem amor eu nada seria. Esse livro é um livro de amor. É um livro de um amor imenso de uma mãe que resolve desafiar alguns nãos e que é alimentada por um amor extraordinário da filha. Cada vez que eu olhava para minha filha com uma diferença física e com uma necessidade de mais uma cirurgia e outra, é do amor dela que eu me alimentava. É do meu amor por ela que eu me alimentava. Se 2020 anos depois de tudo que aconteceu, nós estamos aqui falando dele, a gente está falando essencialmente de amor, né? O mundo ainda vive uma necessidade, algumas pessoas, muitas, uma necessidade de dividir o mundo em religiões, né? Então eu acho que é natural o ser humano buscar o semelhante às pessoas que falam a mesma língua para conviverem. Mas é preciso a gente entender que a língua de todas essas religiões é o amor. Que o dia que a gente entender plenamente isso, muitos conflitos caem por terra, né? Na verdade, essa é a grande lição que a gente precisa tentar praticar na individualidade e universalizar, né? E que isso talvez seja a grande dificuldade. Mas eu tenho certeza disso. Não, eu queria dizer isso. Que essa seja uma mensagem para quem está nos ouvindo, que seja uma mensagem para esse ano que vai começar, né? Que ele seja melhor, que ele seja de mais proximidade e menos videoconferência, de mais Tomara. abraço e menos beijos virtuais, e mais Tomara. amor e menos ódio, né? E eu acho que a gente abra os olhos para aprender, para entender, né? O quanto ficar só virtualmente é uma perda. Né, porque isso não muda, a gente vai ficar conectado virtualmente, porque a tecnologia você O que é não ótimo, volta. tem seus benefícios, né? A roda do mundo gira e a gente tem que se adaptar a ela. Mas que a gente seja capaz dessa reflexão, né? De que o comando tem que estar com a gente. É o não que eu a gente falo deixar Eu tenho um canal no YouTube agora que chama-se Antimatéria, né? E eu já a vi gente fala, alguns. já viu? A Já gente fala vi. muito disso, né? A questão, para mim, a questão do canal foi entrar na internet, que esse ambiente que está cheio de gente trazendo discórdia, tentar ser uma voz de concórdia, uma voz de conexão entre as pessoas. Porque eu acho que a gente precisa, o que você está fazendo é isso, você está trazendo uma voz de aproximação. Você não falou mal de ninguém no seu livro, você podia ter se vingado de todas as pessoas que disseram não para você, que foram obstáculos no seu caminho, você poupou todas elas. Então, eu acho que, espero que isso seja algo que se multiplique, né? Que a gente consiga, um por um, ir mostrando às pessoas que acabou, chega, passou essa fase, a internet no começo era assim, teve muito ódio, mas passamos disso, mas entramos numa outra era em que a gente não precisa mais disso, a gente pode ser mais cordial um com o outro, né? Procurar as coisas boas. Vamos torcer por um 2021 melhor, mais leve, mais alegre. Eu acredito. Eu sou sempre aquela que olha para o copo na metade e fala que ele está quase cheio. Ele estará. Olha, manda um beijo para Giovana. Pena que ela não está por aí, que não deu para conhecer ela, mas a gente outra hora vai conhecer ela. Manda um beijo para ela, viu? E diz para ela que eu estou acreditando que ela vai ser obstetra. Eu vou dar o seu voto. Vamos fazer uma bolsa de apostas. Mas eu só quero te falar uma última coisa, que para mim é muito importante e que eu tenho tentado falar em todas as lives que eu participo, que é um Instagram que se chama Juntos com a Emimelia.
Tem muitas crianças na internet, famílias na internet, fazendo vaquinhas para que seus filhos que nasceram com a hemimelia fibular, que é a mesma síndrome ortopédica da Giovana, que elas possam, com vaquinhas, bingo, venda de camiseta, que elas possam conseguir o dinheiro das cirurgias. Você pode Porque, escrever? Porque eu acho infelizmente, que é importante escrever, porque eu vou escrever aqui, ó, juntos. arroba, vai aparecer aqui, ó, já apareceu. Ó, esse Instagram aí, arroba Juntos com a Hemimelia. E nesse Instagram, eles divulgam todos os casos de famílias que precisam de ajuda financeira para conseguir operar os filhos. A Giovana precisou de 10 cirurgias. Tem crianças que precisam de 12, 15 cirurgias. E, infelizmente, o SUS não tem especialistas em alongamento ósseo em todas as capitais. E as capitais que tem, não tem vaga para todas as crianças operarem, ainda que seja uma síndrome rara. Então, essas famílias ficam muito tempo fazendo vaquinhas e tentando juntar o dinheiro. Os royalties do livro Sou a Mãe Dela, esses royalties, a renda que eu tiver com esses royalties, vai para crianças com essa síndrome e que precisam de ajuda. Mas eu sempre gosto de falar o Instagram, porque pessoas que às vezes no Natal querem fazer uma contribuição, querem ajudar alguém, alguma empresa que possa estar assistindo, essa mensagem pode chegar a alguém que queira iniciar uma campanha de ajuda. Eu fico pensando, às vezes as pessoas não podem adotar uma criança, mas podem adotar passos de uma criança. Eu lutei muito para que a minha filha desse os passos independentes que ela dá hoje. E tem pessoas que a luta é ainda mais difícil, pela falta do recurso, a falta do dinheiro. Então, quem sabe? Tem alguém que queira adotar passos, contribuir para essas campanhas. Então, Juntos com a Hemimelia é um canal para você saber de todas essas famílias, tá? Isso que eu ia perguntar. No canal, a gente fica sabendo como ajudar. Tem as explicações lá. Lá no Instagram, nesse perfil, Juntos com a Hemimelia, eles colocam as fotos, a conta bancária de cada criança, eles vão dando relatórios de quantas cirurgias já fez, qual é a próxima cirurgia, quanto vai custar, eles botam laudos médicos, orçamento do médico, de quanto custa a cirurgia. Só para você ter uma ideia, Rodrigo, essas cirurgias em geral, elas custam, eu estou assim dando uma média, porque depende da complexidade de cada caso, mas atualmente elas custam na faixa de 30, 35 mil, uma cirurgia de alongamento. E as crianças às vezes precisam de 5, 6 e outras cirurgias complementares. Então, assim, é um tratamento caro. Mas essas famílias lutam muito e conseguem pagar esse tratamento particular, fora do SUS, que é onde a maioria vai ter, de fato, tratamento. Então, é isso. Então, toda live que eu participo, eu falo deles. Daqui a pouco, quando eu começar a receber algum adiantamento, algum recurso do livro, vai para eles. E eu tenho certeza que muitas crianças vão caminhar assim como a Giovana caminha. E isso é muito importante. Gente, quem está ouvindo aí, está acompanhando, então, entra lá no Juntos com a Hemimelia. Hemimelia, mas a Adriana escreveu ali atrás, arroba, né? Juntos com a Hemimelia. Arroba Juntos com a Hemimelia. Hemimelia com H, né? Eu vou escrever mais uma vez. Que é importante, gente. Muitos já me ouviram. Ó, tá aqui. Ó, eu não sei fixar. Mas enfim, as pessoas já viram. Juntos com a Hemimelia. Tá, fixei, ó. Aí, ó, tá aí para todo mundo ver. Quando a gente dá um passo depois do outro com muita naturalidade, parece fácil. Quando a gente luta muito pelos passos de um filho, a gente sabe que vale muito. Então, cada ajuda que chegar para essas famílias que estão lutando pelos passos dos próprios filhos, eu tenho certeza que eles vão receber com muita gratidão, com muito amor, porque todos os dias, quando eu vejo a minha filha amarrando os cadarços do tênis, pegando o metrô, falando que vai andar com as amigas na Paulista, para mim é mega cena acumulada. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu me sinto sorteada no universo e muito grata por tudo. Obrigada por ter me ajudado a publicar esse livro. Você foi um anjo caído, viu? Assim, chegou na hora. E o livro deu certo, tá aí. Que bom, muita sorte. Que alegria. Feliz Natal para você, para Giovana, para a família e para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, que está acompanhando a gente.